Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal! Cruzeiro negocia empréstimo de Dineno ao São Paulo. E tem também Cruzeiro e Palmeiras disputam a contratação do goleiro Léo Jardim do Vasco. Zagueiro do Cruzeiro é procurado por clubes estrangeiros e pode sim ser negociado. E o Cruzeiro contrata ex-Benfica para coordenar o departamento de scout. Meu povo, bastidores quentes do nosso Cruzeirão cabuloso. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo que te conto tudo sobre essas principais notícias do nosso cabuloso. Mas antes, é claro, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Já deixa o seu like, seu comentário e, é claro, participe conosco aqui das nossas resenhas. E o Cruzeiro está em negociação para emprestar o atacante Juan Dineno, de 30 anos, ao São Paulo. Conforme apurou aí a Central da Toca e Samuca TV, do nosso aí, glorioso Samuel Venâncio. As tratativas estão em curso e poderão ter um desfecho nos próximos dias. Vale lembrar, pessoal, que a primeira janela de transferências de execução pela disputa do Mundial de Clubes se fecha na próxima terça-feira, dia 10. Contudo, o segundo período para registro de reforços será aberto em um mês, no dia 10 de julho, e seguirá ativo até dia 2 de setembro. Embora muito querido pela nossa torcida, Dineno perdeu espaço no elenco aí do nosso Cruzeiro. O técnico Leonardo Jardim tem dado mais oportunidades a Caio Jorge e Gabigol no comando do ataque. Bolassi e Lautaro são outros jogadores do grupo que já atuaram como centroavante, ao longo da carreira. Inicialmente, pessoal, Dineno tem contrato com o Cruzeiro até o fim desta temporada. Ainda não há informações sobre a forma como o negócio deve acontecer. Dineno, que foi contratado em janeiro do ano passado, e precisou superar as lesões desde que chegou ao Cruzeiro. Em 2024, além da cirurgia no joelho direito por uma lesão no ligamento cruzado, a famosa anterior LCA, sofrida em agosto, o centroavante passou por um procedimento no pubis que o afastou dos gramados por 3 meses. Além disso, Dineno também havia fraturado o nariz contra o Alianza da Colômbia na fase de grupos da Sul-Americana do ano passado. No entanto, apesar das lesões, Dineno somou números satisfatórios pelo Cruzeiro no ano passado, com 8 gols marcados em 22 jogos. Indisponível durante grande parte da temporada passada, o hermano foi o vice-artilheiro do time na temporada. Já esse ano, são 5 partidas, todas como reserva e apenas uma assistência. Pessoal, o nosso querido aí, Dineno, pode ter o desfecho aí e ir parar no São Paulo. E outra notícia que vem repercutindo aí, pessoal, nas redes sociais é que Palmeiras e Cruzeiro disputam a contratação do goleiro Léo Jardim do Vasco. De acordo aí com o portal Terra, porta.com.br, a parte de esportes, divulgou notícia que o futuro do goleiro Léo Jardim no Vasco tornou-se ainda mais incerto após o jogador manifestar interesse em deixar o clube ao fim da temporada. Com contrato vigente até dezembro, o arqueiro recusou 4 propostas de renovação apresentadas pela diretoria do Vasco e agora está no radar de 2 concorrentes diretos do nosso futebol, que são Cruzeiro e Palmeiras, respectivamente. O futuro do goleiro Léo Jardim no Vasco tornou-se ainda mais incerto após aí ele manifestar interesse em deixar o clube no fim da temporada. Com contrato vigente até dezembro, ele recusou aí, as propostas oferecidas para uma renovação. Segundo a apuração do jornalista Jorge Nicola, o atleta está decidido a trocar de clube, principalmente em busca de um projeto esportivo mais competitivo. Olha o que disse aí Jorge Nicola.
abre aspas, ele quer se mudar para um clube que brigue por títulos e não vê essa possibilidade do Vasco ser competitivo em um curto espaço de tempo. Fecha aspas, finalizou aí Jorge Nicola em seu canal no YouTube, reforçando que a decisão não se resume apenas a questões financeiras. Pessoal, e a cláusula contratual de renovação automática, válida mediante a participação do goleiro em pelo menos 50% dos jogos da equipe nessa temporada, ainda não pode ser ativada. No entanto, como essa meta será atingida apenas após o mês de julho, abre-se uma janela legal para que o jogador assine aí um pré-contrato com qualquer outro clube a partir do primeiro daquele mês, né? E vamos aguardar aí, né, a possível aí, né, vinda de um goleiro, visto que o nosso goleiro Cássio melhorou demais, né? Leonardo Jardim tem feito um trabalho específico com Cássio e Cássio vem melhorando demais, tem tido aí uma crescente enorme no Cruzeiro e vamos aguardar aí os desdobramentos dessa notícia referente aí à possível contratação do goleiro Léo Jardim do Vasco no Cruzeiro. E falando aí em saídas, o nosso zagueiro Pedrão, né, do Cruzeiro, é procurado por clubes estrangeiros e pode sim ser negociado. O Cruzeiro que promete se movimentar nessa janela de transferências, e entre os jogadores que podem ser negociados também estão aqueles que não fazem parte, né, atualmente do elenco do nosso mister, né, do nosso careca Leonardo Jardim. É o caso do zagueiro Pedrão, que está emprestado ao Avaí. E, segundo a apuração e notícia do Tempo Esportes, né, é que o staff do atleta foi procurado nos últimos dias por clubes estrangeiros que estavam em busca de informações sobre a atual situação de Pedrão. E entre os interessados estão o Porto de Portugal e as equipes do Oriente Médio. A direção do Cruzeiro ainda definirá o que fará caso cheguem propostas oficiais, mas fato é que se tiver mesmo interesse do jovem de 21 anos ter experiência fora do Brasil. Sua saída pode se dar tanto neste meio de temporada quanto no fim, e a tendência é que isso aconteça no formato de empréstimo com opção de compra fixada. Pedrão, que está emprestado até dezembro deste ano à equipe catarinense, onde é considerado titular. Dupla de zaga aí com Eduardo Brock, que é outro ex-cruzeiro, o carioca disputou 17 jogos nessa temporada e foi campeão estadual, né? E o Leão da Ilha é o 5º colocado no Brasileirão Série B. Houve rumores de que a SAF do Cruzeiro poderia solicitar, né, o retorno de Pedrão à Toca da Raposa, onde seria aproveitado pelo treinador aí, né, Leonardo Jardim. No entanto, Jardim indicou alguns zagueiros para a gestão de Pedrinho BH contratar aí pelo menos mais um zagueiro. Pessoal, bastidores quentes aí do nosso cabuloso de quem pode estar deixando o Cruzeiro. E quem chegou no Cruzeiro, pessoal, é ex-Benfica para coordenar o departamento de scout do Cruzeiro. O Cruzeiro que contratou o português Joaquim Pinto, de 43 anos, para comandar seu departamento de scout. O profissional, que esteve por último no Spartak de Moscou, da Rússia, desembarcou no aeroporto de Belo Horizonte, em Confins, nessa tarde deste domingo, conforme flagrou aí a reportagem da Samuca TV, do nosso queridíssimo Samuel Venâncio. Entre 2009 e 2024, ele ocupou diferentes funções do Benfica de Portugal. Por último, foi responsável pela observação de talentos na América do Sul, com foco aí em Brasil e Argentina. Além disso, o analista ficou responsável por elaborar relatórios de jogadores emprestados pelos portugueses ou atletas vendidos, mas que o clube português manteve aí percentual dos direitos. E antes de chegar ao Benfica, Joaquim ainda passou por clubes de menor expressão de Portugal, como Desportivo Operário, Sport Comércio e Salgueiros, Vila Novense Futebol Clube, Feirense, entre outros. Pessoal, lembrando que Leonardo Jardim se preocupa muito com essa parte aí de relatórios de desempenho de jogadores, principalmente os que estão emprestados, os que o Cruzeiro tem percentual de compra ainda,
para poder ficar sabendo de todas as atualizações de quem faz parte, né, vamos dizer assim, dos ativos do clube, né? Então, o Cruzeiro que trabalha muito forte na captação de jogadores e principalmente, né, no desenvolvimento dos jogadores que não estão na Toca da Raposa, né? Pedrão é um caso deles e outros, enfim, vários jogadores que estão emprestados ou que foram vendidos pelo Cruzeiro, mas que o Cruzeiro ainda mantém percentual de compras. Meu povo, então é isso, pessoal, ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, meu amigo, minha amiga, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, já deixa o seu like, seu comentário e, é claro, participe conosco aqui das nossas resenhas. Lembrando que o nosso canal é feito de torcedor para torcedor, de forma simples, objetiva, né, bem simplificado, para você ficar por dentro de todas as notícias do Cabuloso. Então, bora lá fazer parte da nossa família. E espero ver você no próximo vídeo, viu? Um grande abraço, tchau, tchau.